Oi, professora. Oi, tudo bem? Agora sim, né? Agora sim. Obrigada de entrar. Foi feito Imagina. tudo, mas então vamos lá. Acontece. Você localizou bem aí a câmera, tá bom? Tá bom assim? Aqui para mim tá. Tá bom. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Desculpa pela demora, mas tecnologia às vezes escapa do nosso controle, né, professor? Com É isso. certeza. Então, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar a respeito da importância do projeto socioambiental na atualidade. E é um tema bastante importante, bastante atual, e que cada dia mais a gente está indo atrás. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou coordenadora dos cursos de pós-graduação aqui na Uninter, todos da área de meio ambiente. E para conversar com a gente hoje, eu trouxe um convidado bastante especial, o professor doutor Edson Júnior Stefani. Ele é da área ambiental, da área da educação ambiental, na área de projetos socioambientais. Ele tem bastante experiência e vai poder compartilhar conosco a respeito deste tema bastante interessante. Seja bem-vindo, professor. Se tiver algo para acrescentar, fique à vontade, a noite é sua. Muito obrigado, professora. Obrigada principalmente aí por esse convite, né? Maravilhoso por estar participando aí dessa live tão importante, né? Principalmente em todos esses momentos agora, né? Que a gente realmente precisa de momentos como este, né? De discussão, de informação, formação, né? Então, para mim é um prazer enorme. E principalmente falar aí, né, deste contexto, né, da importância aí do projeto socioambiental, né, nessa atualidade aí. Exatamente. Então, o professor já tem bastante experiência nesta área de projetos socioambientais, na área de educação ambiental. Vamos falar então alguma coisa, professor, com essa nossa pandemia de Covid, querendo ou não, a gente não tem como escapar desse assunto, não tem como não falar a respeito, né? Querendo ou não, remete a esse problema tão sério de saúde pública quanto de saúde ambiental, né? Como que nós Sim. podemos iniciar, então, a fala sobre esse projeto socioambiental, a importância ou o histórico, algo que, querendo ou não, está correlacionado, né? Com Sim. esse problema do Covid. Não dá para a gente fugir, né, da nossa realidade, né? E essa questão, né, da importância de se falar aí desses projetos socioambiental, ela está totalmente relacionado com isso que a gente realmente está vivendo atualmente, né? Então, até eu chamo a atenção de todos para uma reflexão mesmo, né? O que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, todo mundo já ouve isso o tempo todo, né, atualmente, mas enfim, é sempre bom, né, levantar essas questões. O que nós estamos realmente fazendo aí para que algo como estas pandemias, né, não só essa pandemia atual do Covid, mas todas as outras pandemias, né, de gripe, ou agora se fala nas questões da peste bubônica, né, enfim, o que nós estamos fazendo como homem, né, ativistas aí, estando nessa influência, né, total do meio ambiente, quais são os pontos que nós estamos aí contribuindo para que isso possa acontecer, né? Então, a gente precisa começar realmente a pensar, né, nessa necessidade de levantar projetos, né? Tanto que essa iniciativa, ela é maravilhosa porque a gente começa a pensar o que nós podemos fazer, né, para ir de contraponto a estas situações, né? Bom, eu tenho uma pandemia, então o que eu realmente posso fazer? Né? O que eu posso fazer como pessoa, o que eu posso fazer como empresa, como estudante, como universitário, ou até mesmo no meu Cidadão. projeto, como cidadão, exatamente. Né? Então, essa reflexão ela é muito importante, né?
Que bom. E esse tema, ele é polêmico e ele traz justamente esse traço, né? De chamar a responsabilidade de cada um em relação à saúde pública e à saúde ambiental, que sim. eles não ficam sem estar atrelados, né? Um ao outro, né, professor? Uhum, com E qual certeza. é eu tenho comigo que esta preocupação com este projeto socioambiental, ele tem tido assim bastante respaldo e remete muito a mudanças climáticas, não é Sim. mesmo? Porque, Uhum, querendo ou não, essas mudanças climáticas têm interferido, inclusive, na saúde ambiental, na diminuição ou aumento da biodiversidade, de manter os recursos naturais ativos e em boas qualidades e condições, em renovação, não é mesmo, professor? exatamente. Poderia dar uma explorada assim para a gente Sim, sobre sim. essa mudança climática que hoje é tão comum, né? A Uhum. fala. Sim, com certeza, é isso. Se a gente for pensar, né, em toda essa relação, para desenvolver um projeto socioambiental, a gente precisa pensar, né, nas questões da educação ambiental, né, que é um fator muito, que está muito presente, muito interligado aí com todas essas questões, né. A gente precisa pensar na questão da produção de resíduos sólidos, né, nós temos aí uma grande produção de resíduos sólidos o tempo todo, né? Nós precisamos desenvolver, né? E viver, e com isso a gente acaba aumentando essa quantidade, né? No nosso meio ambiente. Então a gente vem com todos esses fatores influenciando claramente, né? Principalmente nas questões de alterações, né? Climáticas, isso já está bastante provado, né? Então, são as temperaturas, né, se alterando o tempo todo, né? Então, por isso, é muito importante que nós façamos a inclusão da educação ambiental, né, primeiramente, em todo esse contexto. Essa educação ambiental ela tem que estar totalmente incisiva ali, não só na educação básica, né, mas claramente na vida de todos, né, na vida, porque se a gente for pensar, né, algumas pessoas já não estão mais vivenciando o momento escolar, né, os jovens que já saíram aí da escola, ou até mesmo algumas pessoas que não estão vivenciando o meio acadêmico, né? Então, essa educação ambiental, ela precisa ser trabalhada o tempo todo e ela está totalmente interligada, né, com essas questões aí para o desenvolvimento dos projetos socioambiental. Se a gente for pensar, é necessário, inclusive, para se desenvolver projetos socioambiental, a gente pode pensar nessa questão da educação ambiental totalmente interligada a esses fatores, né? Então, é algo que a gente pode. Existem vários projetos que a gente pode desenvolver, até a gente pode citar alguns exemplos depois, na prática, né, em como isso pode ser desenvolvido, mas a própria educação ambiental ela está aí atrelada a esses fatores para que a gente possa, então, garantir essas questões de sustentabilidade, e aí a gente acaba mitigando, né, esses fatores, né, de mudanças climáticas que acabam, então, influenciando, de certa forma, aí, no nosso cotidiano, né, que chega aí nessas questões das pandemias, né, e da saúde ambiental e de toda a população também, né. Então, são vários fatores interligados aí, né, que está primeiramente ligado a essa questão da educação ambiental, que é tão presente e necessária na nossa vida também, né? Educação ambiental, eu já estou na área há muito tempo, na área de meio ambiente, já venho da área da saúde, desde a década de 70, né? Sempre trabalhando com a área da saúde, depois vindo para a área da ambiental. A educação ambiental, querendo ou não, ela é a base para tudo. E muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu não fiz um curso de educação ambiental, ou eu não fiz uma disciplina de educação ambiental. Mas a educação ambiental, ela é uma prática cotidiana, praticamente involuntária. As Sim, pessoas praticam ações de educação ambiental e nem ao menos se percebem.
Depois, passado um tempo, elas vão avaliar as ações que fizeram e vão dizer, nossa, poderia ser diferente. Por exemplo, um exemplo que você deu agora, professor, sobre a geração dos resíduos sólidos, ou dos resíduos em geral. Grande parte das pessoas não imaginam no final do dia o quão gerou de resíduo sólido, não é mesmo? E Ou muito de menos onde eles contaminante. vão parar, né? Isso. Ou se pensou enquanto gerou, não, muitas vezes nem passa pela imaginação que aquilo vai para algum lugar, né? Aquele resíduo tem que ser destinado para algum lugar. Então, a matéria-prima que foi utilizada, o ciclo de todo aquele produto, como que chegou na minha casa, como que ele vai sair da minha casa? Será que eu tinha necessidade realmente de comprar ou de adquirir ou de ter aquilo, né? Então, a educação ambiental, ela está inteiramente ligada ao dia a dia. Mesmo quem não faz curso de educação ambiental ou não está na área educacional pedagógica, acaba praticando, né? Não é Sim, mesmo? é aquela Isso coisa da relação interdisciplinar, né? Até mesmo no próprio, como eu citei aí, né, o caso das escolas, né, que tem esse papel muito fundamental também da, da iniciativa, né, da educação ambiental. Mas isso não pode ficar a cargo apenas de um professor, né, só a cargo do professor de biologia, por exemplo. Isso é uma é. preocupação que tem que ser da escola toda, né? Então a gente precisa implementar isso em todos os setores, porque na verdade todos nós somos praticamos a educação ambiental e somos dependentes dela também, né? Como algo que vai gerar sustentabilidade, né? Se nós desenvolvermos essa educação ambiental de forma adequada. Né? Veja, por exemplo, o caso que está acontecendo, novamente remetendo a esse problema da Covid, né, da pandemia, a quantidade de máscaras, luvas e materiais do dia a dia, que agora faz parte da nossa vida, do todo dia, do Sim, cotidiano, o uso da nosso novo máscara, normal. ou Uhum. luvas, tal. Tudo, a gente não anda muito nas ruas, porque agora com esses protocolos, a gente está respeitando tal. Mas poucas vezes que a gente sai de casa, a gente percebe que tem nas ruas jogada indiscriminadamente, descartado as Sim, luvas ou as máscaras tal. E isso é uma parte da educação ambiental que está faltando, na com verdade. certeza. Primeiro, a educação da cidadania, né? A parte social, e depois a parte da educação ambiental. Mas quando a gente fala em educação ambiental, geração de resíduos, mudança climática, destinação correta, tal, remete a um projeto. Na área da educação ambiental, na área social, caberia um projeto socioambiental, professor? Com certeza, com certeza. Na verdade, existem, se a gente for pensar, né, nessa questão da educação ambiental, e principalmente pensando ali no descarte dos resíduos sólidos, né, vamos pensar aí também do lixo, né, a questão do lixo. É um grande problema, né, do nosso Brasil. Se a gente for ver aí os nossos dados, né, nós temos 5.570 municípios no nosso Brasil, e assim, a quantidade de municípios que têm aterro sanitário é mínima, né? É menos da metade. Né? É Mínimo. 2.200 municípios apenas que têm um aterro sanitário adequado mesmo, né? O aterro sanitário que vai fazer ali todos os processos de captação, né, do chorume, que vai fazer o processo de captação dos gases, né, de filtro ali da captação dos gases que são liberados, né, dentro do aterro sanitário. Enfim, são poucos os municípios que desenvolvem, né, esse processo. Então, dá para se pensar em vários projetos, né, na prática, principalmente relacionado aí essa questão de trazer, então, se nós não temos, né, ainda a possibilidade de ter um aterro sanitário em determinado município, o que nós podemos desenvolver para aquele determinado município para que isso, então, não seja tão danoso ao meio ambiente, né? Então, esse descarte precisa ter, né, um local adequado. Se ele não tem um local adequado, como nós podemos trabalhar isso? Esses projetos, eles podem vir de forma
principalmente com o trabalho seletivo, né? Isso é uma coisa que parece simples, né, principalmente para quem mora nas grandes capitais, como Curitiba, que tem, né, esse projeto de seleção de lixo, que tem um aterro sanitário, aparentemente parece fácil, mas se nós formos olhar, né, para pequenos municípios, essas questões são algo um pouco mais difícil. Então, aí entram, então, esses projetos socioambientais, né, que a gente pode desenvolver pequenas cooperativas, né, para fazer o trabalho de seleção de lixo mesmo, a reciclagem. A gente tem vários processos que podem ser trabalhados também, como o tratamento desses resíduos, né, onde descartar, né, a gente tem grandes problemas com o descarte do lixo inadequado, que são muitas vezes descartados em rios, né, lagos, enfim, em diversos estradas. Estradas, principalmente. Então, isso traz muito problema, né? E aí a gente já faz um outro gancho também, porque isso vai influenciar, de certa forma, nos nossos recursos naturais, né? Que é também um outro setor que pode trazer vários outros projetos, né? Socioambientais aí relacionados à captação desses recursos naturais. Então, aquilo, se eu não tenho a educação ambiental, se essa educação ambiental não está, então, ligada, né, a essa questão do descarte, do lixo, né, do saneamento básico, eu não tenho, então, a garantia dos meus recursos naturais, né, que precisam ser preservados, né? Então, essa é uma questão muito importante para ser destacada também, né? E aí entra como projeto também, a gente pode pensar na questão da compostagem, do lixo orgânico, né? Então, a gente tem, assim, diversas ideias que podem ser trabalhadas, né? E que podem, que nem sempre precisam de apoio financeiro, né? A gente pode dizer, mas é complicado, né? Porque você não tem o apoio financeiro, às vezes, governamental para desenvolver certo projeto, mas você pode desenvolver projetos como esse que eu acabei de citar, né, da compostagem do lixo orgânico, que é um projeto que não demanda, né, que você pode desenvolver na sua própria casa, né? Dá para se desenvolver a compostagem no próprio apartamento, né? Claro que você vai fazer uma manutenção maior, né, por conta do cheiro, do chorume e tudo mais, mas claramente ainda dá para se fazer, né? Então, é claro, isso pensando em pequenos projetos, né? Pequenos projetos como cidadão mesmo, né? E aí, se a gente for pensar em projetos maiores, a gente tem aí essas questões principalmente ligadas, né, a esses trabalhos com reciclagem e tudo mais, que estão ligados aí com a questão ambiental e os resíduos sólidos principalmente, né? Então, como nós temos vários alunos que participam dessas lives e se interessam muito por esse assunto, em todos os cursos na área ambiental, nós poderíamos dar uma dica para eles, então. Se eles moram em algum município que, na verdade, não tem ainda um local adequado, porque nós temos uma abrangência imensa no Brasil, né, os cursos, e se de repente moram ou estão trabalhando, tentando fazer algo pelo seu município, onde não tem um local apropriado ainda, como um aterro sanitário, só tem um lixão e tal. Os primeiros passos que eles podem fazer é justamente movimentar, eu acho, quanto a políticas públicas Com no certeza. município, né? Sim, E isso é através disso, quais seriam os primeiros passos? Primeiro, você já deu um exemplo muito legal aí sobre a compostagem. Não precisa, você pode começar em casa e dali você começa na sua rua, ou com seus colegas, ou com seus vizinhos, ou na sua comunidade, né? Numa cooperativa, alguma coisa assim, e depois vai ganhando corpo, porque é muito sim, procurar o difícil. município, né, os órgãos governamentais do próprio município, e aí você vai, então, realmente ganhando corpo e criando, então, essas estratégias, né, que vão, na verdade, surgindo principalmente junto a uma equipe, né, até porque a gente não consegue desenvolver, né, esses projetos maiores sozinho, né, então, claramente, a gente vai precisar desenvolver uma equipe toda, né, não só de vários profissionais, na verdade, para que esse projeto realmente ganhe força e possa
ganhar uma amplitude aí que a longo prazo vai fazer uma diferença muito grande, né, principalmente em municípios pequenos, né, que geralmente não tem apoio financeiro, né? Então essa força ela vai se tornando tão grande, né, que quando a gente menos espera, você tem apoio até de empresas privadas, né? Porque isso realmente traz um retorno muito grande, né, para a cidade e para toda a comunidade que ali vive, né? Então isso é muito importante, essa necessidade aí de ganhar força, né, aos poucos. Então é bem isso que você disse mesmo, professor. Começando aos poucos, né? Tudo vai se tornando ali, o projeto ganha realmente um grande, ganha realmente uma força, né? Um crescimento. Exato. Então, uma das alternativas para se iniciar um projeto, porque tem muitas pessoas que não sabem por onde começar a preparar um projeto socioambiental. Como já Sim. diz a palavra, ele é social, econômico e de meio ambiente. Então, ele é socioambiental, ele pega o tripé, né, do meio ambiente. Pode Exatamente. começar, quem é da área educacional, ou na pedagogia, ou está dentro de uma escola, pode iniciar esse projeto na sua própria escola. Não é mesmo, professor? Sim, com certeza. Tem como iniciar ali, agregando o quê? Dentro da educação ambiental mesmo, agregando os conceitos, as necessidades, a importância de se separar os resíduos e do lixo, né? Da reciclagem, da parte educacional mesmo, a parte ambiental, né? Sim, Aí, saindo dessa parte da educação, dentro das escolas, fora dos muros das escolas, aí vem para a parte social mesmo, as pessoas podem começar em casa, podem começar em sua comunidade, né? E escolhe uma área. Não existe, eu acredito que não exista, assim, um único que sirva para todos os municípios. Cada município tem a sua necessidade, a com sua realidade, carência com certeza, né? e tem o seu perfil. Sim. Aí quem Vai pode conhecendo falar aos mais é você, poucos, prof. né? É bem isso. A gente começa, né? Como você vai, esses projetos eles são bons porque você começa desenvolvendo e quando você vai faz na sua casa, de repente você está fazendo da sua rua, com a sua comunidade. Então ele realmente ele é gradativo, né? Então você vai trazendo todas essas formações e informações e as pessoas, os especialistas vão chegando também, você vai dialogando com uma pessoa, com outra, e quando você vê o projeto já tem essa amplitude, né? E aí você vai conseguir desenvolver projetos maiores, né? E aí claramente você vai escrever um projeto, né? E esse projeto, hoje, professor, existem muitos editais que acabam auxiliando bastante nessa formação também, né, de cooperativas, ou até mesmo de pequenos projetos, se a gente for pensar aí, tem muitos projetos para pequenos produtores também, então tem até editais nos órgãos federais, tá? Inclusive no final da live eu posso passar alguns sites que apresentam esses editais, né? Então é muito fácil se você tiver uma equipe trabalhando, porque aí claramente, né, você vai precisar desenvolver, né, toda uma estrutura, né, para a elaboração desse projeto. Então, primeiramente, monta-se, né, uma equipe. É claro, sempre tem um representante, né, que vai, então, tomar aí as iniciativas, e aí você vai realmente desenvolver um projeto, onde você vai colocar, né, você precisa colocar o título, precisa colocar resumo, contextualizar, né, o porquê da necessidade. Então, é aquilo, né, da gente vender o próprio peixe, né, então você vai realmente mostrando a importância desse seu projeto. E quando você começa a divulgar, né, a necessidade desse projeto, mostrar que ele é muito necessário, né, para aquela realidade que você vive, você vai ver que muito mais gente, muito mais pessoas vão abraçar junto o projeto e ele realmente vai acontecendo, né? E aí, claramente, se a gente precisa, né,
de apoio financeiro, aí claramente a gente precisa, então, escrever esse projeto, né, com todas as suas características, como eu disse para vocês, aí vai constar, né, você tem que apresentar resumo, contexto, para qual público realmente você precisa e você quer, né, trabalhar, você apresenta as suas justificativas, né, qual é realmente a importância desse projeto, quais são os indicadores desse projeto também, analisar os riscos que ele pode trazer, e quando houver esses riscos, o que você pode desenvolver para diminuir esses riscos também, né? Então tem que se pensar em todo esse contexto, né? A sustentabilidade desse projeto, até onde eu posso mantê-lo, né? Como ele vai ser depois que eu aplicar tudo aquilo que eu planejei, né? Inclusive, a gente precisa desenvolver um cronograma, né? Trazer essa estratégia de cronograma também, né? O que nós vamos desenvolver primeiro, como eu vou proceder com esse trabalho, né? Então, mesmo aqueles projetos, né, que a gente desenvolve em casa, né? Como eu usei o exemplo da compostagem, eu preciso desenvolver uma estratégia, um cronograma, né? Quando que eu vou fazer, que eu vou juntar, né? Quais os tipos de alimentos que eu vou descartar ali, de quanto em quanto tempo que eu vou movimentar aquela composteira, quando eu vou retirar esse chorume. Então, existe um cronograma para ser seguido. Então, da mesma forma, né, todos os projetos precisam seguir essa mesma característica, né, para serem desenvolvidos. Um orçamento é muito importante, né? O orçamento é fundamental, né, professor? Ainda mais Fundamental. numa situação como hoje. Exatamente. É interessante que fale mesmo sobre essa parte do orçamento, porque vai precisar de patrocinadores, seja do estado, do município ou particular, vai precisar de alguém para dar a sustentação financeira. Muito Exatamente. interessante. Sim. Pode ir seguindo com a parte orçamentária, porque isso é muito importante, professor. Mesmo que haja um edital, né, se você for participar, se você quer desenvolver um certo projeto, você vai procurar alguns órgãos governamentais, né? Você tem um edital que às vezes é disponibilizado, né, para que você se inscreva, e esse edital ele exige, né, que você coloque um orçamento, até porque se você não tiver esse orçamento, o seu projeto pode nem entrar para a seleção, né? Então, é um pré-requisito que você não colocou no seu projeto. Então, é necessário ter esse orçamento, porque você precisa saber, né, se o projeto pode ser mantido ou não. Mesmo se a gente, usando aí o exemplo simples, novamente, da composteira, você precisa saber se você vai conseguir nutrir aquela compostagem, né, se você vai ter os alimentos, o que você vai descartar, né, vai conseguir manter aquela compostagem. Então, você precisa ter um orçamento, né, da compra mensal, dos alimentos que você vai utilizar. Então, desde um simples projeto até um projeto mais complexo, né, onde você vai precisar, por exemplo, vamos imaginar, né, que a gente vai desenvolver um projeto de reciclagem de lixo, né, e junto a essa reciclagem, você tem a separação desse lixo, e você vai precisar de um espaço, né, para ser descartado esse lixo, para que isso para que você não tenha aí influências, né, no meio ambiente. Então, você precisa pensar em todo esse contexto, o que você vai precisar fazer, né, desenvolver ao redor dessa área, para que isso não influencie tanto na comunidade que pode viver próximo a esse local, enfim, você precisa pensar em todo esse contexto. E para isso, você precisa de dinheiro, né? Nós vamos precisar de dinheiro para desenvolver. Então, o orçamento, ele é necessário e é importante, né? Então, a gente precisa saber avaliar, né, o quanto cada uma dessas atividades que nós vamos desenvolver vai trazer para a gente de necessidade financeira, né? Então, quanto solicitar a esse financiador, né? Seja ele através do edital dos órgãos governamentais, ou seja ele uma empresa privada, né? Então, ela é muito importante. Então, essa questão, os órgãos governamentais, municipais, né, federais, têm, né, esse suporte, mas nem sempre, como a professora disse, né, existem várias realidades. Então,
tudo depende do município, depende da sua realidade, né? Então, a gente precisa pensar em todo o contexto na hora de desenvolver esse projeto. Professor, nós temos bastante perguntas. Entre elas, não é totalmente dentro desse projeto, mas é muito pertinente. É o Wagner. Ele fala: como vocês analisam o marco do saneamento básico na questão socioambiental e na saúde das pessoas? Poderia falar alguma coisa, professor? Sim, sim, com certeza, Wagner. Então, esse é um assunto bem complexo, né, que demandaria, assim, uma live só para falar de saneamento básico, porque realmente nós temos aí diversos problemas sendo acarretados aí por falta de saneamento básico, né? Nós temos aí que 46% da população não dispõe da cobertura aí de esgoto, né? E apenas 16% da população brasileira não tem aí acesso ao abastecimento, aliás, apenas 16% da população brasileira tem acesso à água potável, né? Então, assim, com abastecimento de água e tratamento, né? Se a gente for pensar na grande quantidade de esgoto que cai, então, né, de certa forma, no lençol freático, né, que cai nos rios, cai nos lagos, e acaba, então, que todos esses resíduos acabam sendo captados para o lençol freático, de certa forma, chega até a população, né? Se a gente for pensar claramente nas grandes cidades, que existem saneamento básico, ok, mas se a gente pensar em pequenas cidades, em que essa água, em que o esgoto cai direto nos rios, né? Ou então que cai, às vezes, até mesmo no litoral, né, que cai diretamente no mar, e aí você vai pensar na influência que isso traz, né, tanto para a fauna quanto para a flora, isso é muito grande. Então, nós temos um impacto muito grande, né, sendo aí influenciado pela falta do saneamento básico. Então, tanto o descarte do lixo quanto a falta de saneamento básico é um problema muito grande para os recursos naturais, né? Que é aquilo que a gente Exatamente. usa o tempo todo, e a gente acaba, então, que tem uma influência antrópica, e aí, consequentemente, todas essas mudanças climáticas acontecendo o tempo todo, né? Então, eu até vou fazer uma correção, porque eu disse que estaria próximo, não, mas isto é fundamental, o que o Wagner perguntou sobre um projeto. Pode, inclusive, ser um projeto socioambiental em Com locais que ainda certeza. não tenha um tratamento de esgoto. Ele é muito Sim, seria um maior e ótimo mais trabalho. complexo do que nós estávamos citando, tipo compostagem, o gerenciamento daqueles resíduos, a parte seletiva dos resíduos, tal. Isso vai envolver é, a parceria com o município e provavelmente com o Estado. Sim, Mas não deixa de ser um grande projeto e tão importante projeto socioambiental. Bem sim. lembrado. E E, esse pacto, ou esse macro, é o marco do saneamento, é, podemos omitir uma opinião, alguma coisa assim, professor? então, professor, é muito importante destacar isso, porque, às vezes, o que falta é apenas uma mobilização da própria comunidade local, né? Porque, às Exato. vezes, as coisas ficam tão dispersas, né? Que ninguém se movimenta, ninguém fala sobre aquele problema. Então, isso passa despercebido pelos órgãos governamentais, pelo município, pelo Estado, né? Enfim, então, às vezes, é necessário apenas uma cobrança da comunidade. Então, se você vem com um projeto, né? Se você vai lá e desenvolve, escreve esse projeto e traz aquilo como Um benefício. sustentação, como benefício para o município e demonstra aquilo, então com certeza isso pode chamar a atenção, né, desses órgãos governamentais, municipais, estadual, ou seja lá qual for o órgão, e isso pode então se tornar um projeto viável e ser desenvolvido, né, porque a partir dali foi visto então que a comunidade está atenta, né, que alguém pensou em fazer algo e está demonstrando como fazer, né? Claramente que a gente sabe
que os órgãos governamentais sabem da importância, né? Mas às vezes a importância vai para algum outro setor e aí fica ao nosso cargo, né, como cidadão, né, ou até A mesmo... mobilização para que Exatamente. aquilo tome importância no município, Uhum. né? Exatamente. Outra pergunta também, professor, que nos foi feita é o seguinte: para crianças da Eliana, trabalho com educação ambiental para as crianças e condomínios de baixa renda, o que posso abordar de mais importante nesse projeto? Importantíssima essa pergunta da Eliana. Com certeza. Então, Eliana, é muito bom a gente falar sobre isso, né? Porque é aquilo que a gente estava comentando sobre a importância da educação ambiental, né? E dela não estar presente só na escola, né? É claramente que a escola tem esse papel fundamental, mas nós, como cidadãos, né? E, enfim, todos os órgãos governamentais, todo mundo tem, né, essa necessidade, tem o seu papel. E aí, como que a gente pode abordar isso, né, nessas pequenas áreas? Até porque não são todos os colégios que vão trabalhar, né, estes contextos. Então, a gente precisa se atentar de que trabalhar com aquela seguinte situação. Bom, vamos pecar pelo excesso, né? Então, vamos falar pelo excesso, vamos educar pelo excesso. Então, se isso não é trabalhado, às vezes, em um determinado colégio, ele pode ser trabalhado em algum colégio, mas não pode ser trabalhado em todos, né? Isso pode acontecer. Então, a gente entra, né, com essa importância, principalmente nesses fatores aí de condomínio, né, nessas situações, a gente pode trabalhar a importância da reciclagem de lixo. Isso eu vejo até nas cidades que tem coleta seletiva, que você vê que tem uma grande publicidade relacionada a essa coleta seletiva, ainda assim, ela é um grande problema, porque as pessoas ainda assim não têm essa mentalidade para a separação do lixo, às vezes fica mesmo no comodismo de achar que alguém vai fazer, ou eu já estou jogando aqui, já estou colocando no local adequado, então está tudo bem, já estou fazendo a minha parte. Então a gente precisa mostrar para essas pessoas, né, que não é bem por aí, né, que nós precisamos realmente fazer e desenvolver a nossa parte, e qual é essa nossa parte, né? Então, trabalhar mesmo essa educação dentro de casa, né? Como você disse aí, a questão do condomínio, é muito importante abordar essa questão de separação de lixo e mostrar o porquê é tão importante separar esse lixo, por que esse lixo não pode ser descartado de maneira indevida, em qualquer lugar, né? As pessoas têm o simples hábito de achar que um pequeno papel de bala, ele não vai fazer diferença alguma. Então, tudo bem se eu jogo esse papel de bala aqui, ou se eu estou na rodovia. Nossa, mas é só uma lata, né, de refrigerante, alguém vai passar e vai pegar, né? Então, a gente precisa mudar realmente esse pensamento. E são em pequenos detalhes aí, como a Eliana citou para a gente no caso do condomínio, que vão fazer a diferença, né? E essa é a educação ambiental que nós precisamos levar para o nosso cotidiano, assim, presente o tempo todo mesmo. Então, dá para agregar, inclusive, nesse projeto que foi citado pela Eliana, a parte da sustentabilidade e também o uso dos recursos naturais, porque ainda tem essa pré-concepção de que recursos naturais como água, outros, o uso do solo, que os rios, os mares, eles são infinitos, e não são. Eles podem perpetuar por muitos anos, mas a qualidade disso e a quantidade, vejam só o problema da água, né? Que é o grande problema mundial, não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Tem Exatamente. disponibilidade? Tem, mas com qual qualidade? E a quantidade cada vez reduzindo mais. Então, nesse mesmo projeto que foi falado por você, professor, dá para agregar a parte da sustentabilidade, não dá? Com E o uso dos certeza, com recursos certeza. naturais, que é a sua praia totalmente. Sim, sim. Se a gente pensar essa questão, principalmente da sustentabilidade, pensando no lixo mesmo, a gente pode ver o reaproveitamento dos materiais, né?
A gente não pensa, por exemplo, quando... Oi? A reciclagem, né? A reciclagem, né? A reciclagem é algo muito sustentável, né? A gente pode desenvolver muita coisa pensando aí nessa reciclagem de lixo. Então, isso gera sustentabilidade. É muito importante. E aí, mostrando, né, realmente, como você disse, essa questão, essa ligação dos recursos naturais, né? Se esse lixo vai para locais indevidos, em algum momento ele retorna para a gente, né? Ele vai retornar, ele pode ser degradado, né? Claramente vai demorar anos e anos, milhares de anos, vai depender, é claro, do tipo de material para ser decomposto, mas de certa forma ele pode voltar para a gente na nossa água, né? Vamos usar o exemplo da água, mas a gente pode ter, por exemplo, diversos animais, até mesmo os peixes, né? Quem vive, muita gente vive da pesca, né? Muitos peixes, por exemplo, são influenciados, são afetados por esse descarte indevido de lixo, né, os microplásticos. Né? Então, de certa forma, nós vamos consumir esses alimentos em algum momento. Então, se a gente pensar, né, em todos esses recursos que são oferecidos aí, recursos naturais, de certa forma, se eles são prejudicados, nós também somos prejudicados. Né? Então, é isso que as pessoas precisam entender, né? Porque, às vezes, é muito fácil, a pessoa pensa, mas se eu só faço isso, isso não vai me influenciar, não vai influenciar ninguém. Mas é porque ela realmente não conhece todo o contexto, né? A gente pode citar como exemplo o desmatamento, né? A gente tem aí Exatamente. um grande fator aí que influencia muito nessas questões de recursos naturais, que a gente tem diversos problemas sendo criados aí, principalmente aí na nossa atualidade, né, por conta do desmatamento. Você tem o grande desmatamento da floresta atlântica, você tem o grande desmatamento da floresta amazônica, do cerrado, a própria caatinga, enfim, todos os nossos biomas vêm sofrendo bastante aí com esse desmatamento, e isso, consequentemente, vem chegando até a gente, né? Então, quando você tem aí um desmatamento, você perde toda um equilíbrio ambiental que vai, então, disponibilizar água para o meio, né, para o meio ambiente. As chuvas são totalmente dependentes dessa floresta, né, seja ela qual for a floresta, qual o bioma, mas todo o seu bioma tem a sua importância no meio ambiente. Consequentemente, isso traz um retorno para a gente. Né? Então, se eu não tenho uma floresta, eu não consigo manter, né, o equilíbrio ambiental. E aí, de certa forma, nós temos, então, um maior aquecimento, né, em momentos indevidos, né? Às vezes nós estamos no inverno e aquele inverno não é mais tão frio, né? As temperaturas já foram, né, já sofreram uma alteração. Então, tudo isso pode ser influenciado por conta dessas questões do desmatamento. Se a gente for pensar nas questões de saúde ambiental, né, e também da saúde pública, a gente pode correlacionar o desmatamento com o surgimento de várias doenças, né? Você tem aí, já é provado cientificamente, por exemplo, o aumento do índice da malária, né, por conta do desmatamento, porque se você desmata essa floresta, você então perde o habitat daquele determinado indivíduo que prolifera a doença, né? E aí você tem, então, um desequilíbrio tanto da floresta quanto, então, o surgimento de uma pandemia que já existe, que já existiu em algum momento, ou novas pandemias que podem ir surgindo, né? A gente não pode deixar de falar disso mais uma vez. Então, a gente pode ter, a cada momento, um novo surgimento de uma nova pandemia. Então, com isso, a gente precisa tomar muito cuidado, principalmente com essas questões aí do desmatamento, que traz para a gente, então, essa influência antrópica, né? Isso, de certa forma, volta para a gente. Né? Então, a gente precisa se ligar com essa situação. Parece ações pequenas, mas tem uma importância muito grande. Temos outra pergunta, professor, da Juliana. A dificuldade em trabalhar na separação do resíduo é a falta de coleta seletiva para os resíduos.
ela diz que faz a separação entre orgânico, reciclável e os comuns. E é sempre uma dificuldade destinar o reciclado, porque não existe um trabalho contínuo de coleta. Precisa buscar um coletor para evitar voltar a Precisei buscar um coletor para evitar voltar a descartar incorretamente. E isso é muito comum em cidades, como foi falado, né, no início da fala. Sim. Isso é um projeto interessantíssimo socioambiental, justamente mobilizando uma comunidade de catadores que vão fazer a coleta de porta em porta, que é chamada a coleta seletiva, né? E para eles se organizarem. Isso é um projeto extremamente socioambiental, onde Sim. você vai retirar essas pessoas, muitas vezes, de um estado de vida bastante miserável e passa a ter uma certa renda ou uma condição um pouco melhor a respeito, né, da dignidade humana mesmo. Sim. E traz de retorno para aquela sociedade uma qualidade de vida melhor, não só no meio ambiente, mas a qualidade de vida da saúde pública também. Com certeza. Poderia complementar, professor, porque isso aí é bem sua área, né? Também. Sim, sim. Esses fatores, gente, eles são extremamente necessários para que a gente realmente faça aquilo que eu comentei, né? Cobrar, né? Você pode primeiramente cobrar, né, os órgãos, mas também cobrar você pode, vamos usar aí aquela frase que todo mundo conhece, né? Você pode ir com a faca e o queijo na mão, que são realmente esses projetos socioambientais, né? Então, a gente pode levar, né, esse contexto, olha, nós temos essa determinada situação e nós precisamos fazer isso, né, e aquilo. Então, nós podemos desenvolver esse projeto dessa forma, nós podemos montar uma equipe, né, para que possa trabalhar com as questões burocráticas, a gente tem essa comunidade que pode trabalhar com esse setor, porque, na verdade, os órgãos, eles sabem disso, os municipais, principalmente, sabem da necessidade e o quanto isso vai trazer de benefício para todo mundo. Então, se você tem uma coleta seletiva, e essa coleta seletiva, você tem os catadores, né, como ela citou aí para a gente na pergunta, né, no comentário, ela separava o lixo dela, mas infelizmente, em alguns momentos, ela precisou ir buscar, né, aquela pessoa que faria aquela coleta. Então, isso não pode acontecer, né? Então, é aí que entra esses projetos socioambiental, para que essas situações não ocorram, porque senão realmente gera, né, um certo desânimo, porque a pessoa fala, bom, eu estou fazendo a minha parte, mas e aí, né? Onde está o contraponto, né? Então, é aí que entra a importância desses projetos e que se siga exatamente cada um das suas atividades que são colocadas no cronograma. Então, por isso, na hora de montar esses projetos, esses pontos, eles são detalhes que fazem toda a diferença, né? Exatamente. Professor, olha que o tempo passa e a gente nem percebe, né? Já estamos praticamente no horário. Temos algum exemplo, algum complemento? Sim, professor, eu Eu gostaria sei que muito tem. de falar de uma questão que eu acho muito importante, que, assim, traz para a prática a questão das agroflorestas também, que é um papel muito importante, que a gente falou muito aí da questão do lixo, da educação ambiental, que é muito importante e necessária, mas eu vejo que algumas cidades têm muita necessidade de suplementação alimentícia mesmo, né? Então, a gente vê que, às vezes, principalmente dependendo do local onde as pessoas vivem, falta no Espaço caso, para horta espaço para horta, falta certa comunitária, temperatura, às vezes o local, a pessoa mora em uma região muito quente ou uma região muito fria, muito árida.
árida. Então, todos esses fatores, né, como você disse, tem gente de todos os cantos ouvindo a gente, então eles precisam ser destacados, né? Principalmente, eu chamo a atenção de todos para que se liguem nessas questões da agrofloresta, que nós podemos desenvolver principalmente como projeto socioambiental. Temos vários projetos que podem ser desenvolvidos, tá? Que é a implementação, né, de uma floresta junto com plantas alimentícias. E eu não falo só de plantas alimentícias que são convencionais, não, como as hortaliças que nós conhecemos, não. Eu vou usar o exemplo das plantas que a gente chama de punk, tá? Que são plantas alimentícias não convencionais, que são extremamente ricas e que o nosso Brasil tem uma riqueza enorme em que nós podemos desenvolver vários projetos para enriquecer a nossa agrofloresta. Então, se você mora na região sul, você tem a tansagem, você tem a serralha, se você mora no Cerrado, você tem a cajamanga, você tem o pequi, você tem, enfim, várias plantas não convencionais que pode te suprir, né, como projeto socioambiental e que vai, então, gerar uma manutenção e uma sustentabilidade desses recursos naturais que são tão importantes e necessários para que a gente possa continuar nessa nossa jornada aí e para que a gente não sobrecarregue, então, né, a necessidade de ter um modelo dentro de grandes indústrias. Né? Então, eu chamo a atenção de vocês para que vocês se atentem também, né, não só nessa questão do lixo, da reciclagem, mas também nas agroflorestas, que são tão importantes e necessárias para a sustentabilidade do nosso país. As hortas comunitárias também nas cidades urbanas, hoje, com essa reclusão nossa social, tem mostrado necessidade mesmo de fazer essas hortas comunitárias dentro dos condomínios. Eles fazem escalas para poder cuidar dessa horta, para que mantenha, né, o distanciamento e, ao mesmo tempo, mantenha a horta viva, né? Porque dentro de condomínios é muito comum fazerem essas hortas, finais de ruas, embaixo de torres de telecomunicações. Então, hoje é muito comum na área urbana ter essa horta urbana, que a gente diz. E tá Sim, é cada muito dia. comum. Isso é um projeto socioambiental. Sim, e é um projeto que dá muito certo, na verdade. Você pode já trabalhar com pequenos ou médios produtores, né, agricultores, que às vezes as pessoas estão tão habituadas a desenvolverem apenas a monocultura, né, e esquece da grande importância, até mesmo biológica, de se ter mais de uma cultura em um determinado terreno, por exemplo. Né? Você pode pensar, mas eu precisaria de um espaço muito grande. Não precisa de um espaço muito grande, até porque esses projetos, eles podem começar, né, pequenos e vão se desenvolvendo. Mas eu moro em apartamento. É claro que aí você já tem uma certa limitação, mas se você mora, né, em uma casa, tem um pequeno quintal, até mesmo em apartamento, hoje a gente desenvolve as hortas verticais, né, enfim, dá para começar essa manutenção e desenvolvimento, e principalmente pensando nessa questão de clima mesmo, de região que a pessoa vive, do bioma, o local onde ela vive, né? Você vai incluir nessa agrofloresta espécies que talvez nesse determinado período, nesse determinado mês, ela não vai, né, frutificar, mas enquanto isso você tem uma outra planta, né, que está produzindo, enquanto aquela outra planta está se preparando, e essa é a grande importância da agrofloresta. Você nunca fica, usando aí um termo, né, mais simples, mas você nunca fica na mão, né? Então você tem aí a garantia dessa sustentabilidade, de se sustentabilizar também, né? Vou puxar agora uma fala sua anterior. Se a gente vai para o lado dessas hortas, né, ou dessas pequenas plantações, a gente pode buscar também a compostagem, porque Com ela tem certeza.
alia completamente. E ainda mais, você deixa de jogar fora ou incorretamente o lixo orgânico, que Exato. acaba sendo aproveitado pela compostagem. Hoje Sim, existem composteiras assim de fácil, inclusive eu tenho no apartamento uma caixa pequena de compostagem, sim, porque precisa, aonde sim. eu adubo e cultivo os próprios temperos. Aham, Então, isto é uma sustentabilidade, pequena parte, mas se cada um faz a sua pequena parte, né? No exatamente. caso de Junto, um né? projeto, no caso de um projeto socioambiental um pouquinho maior, um pouquinho mais extenso, né, nessas florestas, como você falou, se cada comunidade ou cada família faz a sua composteira, já auxilia bastante na produção desses produtos orgânicos, que, Com além de certeza. tudo, traz bastante saúde, né? Temos mais uma Com certeza. pergunta aí para a gente encerrar. É da Wanda. Oi, Wanda. A política socioambiental não investe em coleta seletiva, por ser um retorno custo-benefício sem retorno financeiro significativo. Mas também esquecem que para manter a sociedade com dignidade e valorizar os recursos é grandioso. Ela só reforça o que você falou, né? Sim, exatamente. Exatamente. Na verdade, é aí que a gente entra mostrando, né, a importância, né, desses projetos e o quanto eles são retornáveis, sim, né? A gente precisa mostrar que dá para trazer retorno, principalmente com a reciclagem, né? Acho que a reciclagem traz um retorno, assim, muito grande que as pessoas nem fazem noção, assim, do quanto eles são gratificantes, né? Não só Socialmente. como socialmente, exatamente. Não só como meio ambiente, mas socialmente também. O Derivaldo fala sobre, ele aborda um ponto bastante interessante. Como vocês veem os projetos de compostagem de resíduos provenientes da capina e poda para o combate ao desmatamento na Amazônia? Esta poda, esta campina, auxilia na compostagem, professor? Na qualidade Auxilia, desse solo? auxilia com certeza, porque você tem algo na floresta, né, que a gente chama de serrapilheira, que é tudo aquilo que cai da floresta, né, e fica sobre esse solo, e isso traz uma proteção muito grande para o solo, né, de servir de alimento, né, aos micro-organismos ali daquele solo, você tem também a proteção do solo, né? Então ele vai manter esse solo mais úmido, ele vai manter então uma biota, né, viva naquela localidade. Então, com certeza, eles são essenciais, assim como tudo aquilo que cai na floresta, né, as folhas da árvore, né, formando aí essa serrapilheira, assim também nós temos aí essa questão da poda, que pode com certeza auxiliar bastante aí, né, e trazer muito alimento para a biota que está presente ali naquele solo, e com isso você tem um solo com certeza muito mais rico, e aí você pode gerar então, né, essa agrofloresta e contribuir aí com a formação dos resíduos sólidos ali que são orgânicos, né? Que vão então somente fazer o bem ali para aquela terra, né? Com certeza. Exatamente. Bom, professor, nós temos mais a última agora. Não temos, nós temos aprender a criar pequenos bosques nas entre quadras para termos pulmões nas cidades. Fechou. É o Pedro que fala isso, Pedro Dantas. E é a Com grande certeza. realidade e a grande atualidade, né? Os corredores ecológicos, os corredores de árvores, arborização, e isso é um projeto socioambiental de muita riqueza, não é, professor? Completamente, né? Eu acho que todos os municípios tinha que ser lei, na verdade, né? Implementar aí, né? Essas questões, esse tipo de projeto socioambiental, né? Ter os pequenos bosques é essencial, porque com certeza, você melhora o ar da cidade, né? Tem essa questão da captação aí dos gases, né? Por essas plantas, e com certeza ela deixa o local, traz uma certa umidade, né? Para essa região,
vai ajudar a equilibrar, né, a temperatura desses locais e assim ainda trazer, né, a manutenção da fauna e da flora local, principalmente se forem usadas espécies da própria região, né? Nem pensando em bosques de espécies ornamentais, né? Vamos pensar aí, se você está no Exóticas e ornamentais. exatamente. Se você está no Cerrado, vamos usar as plantas do Cerrado. Se você está na Mata Atlântica, vamos usar plantas da Mata Atlântica. Na Caatinga, a mesma coisa, né? Então, são projetos, pequenas coisas que vão fazer uma diferença enorme, não só local, né? É claro que a nível local isso tem uma amplitude maior, mas essa diferença ela vai ser feita a nível regional e até mesmo mundial. Isso é muito importante. Obrigado pela Pessoal, contribuição. muito boa a nossa conversa. Então, lembrando, fazendo o link, lembrando que os cursos de pós-graduação da Uninter na área ambiental são Educação Ambiental e Sustentabilidade, Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, Gestão de Recursos Hídricos, Perícia e Auditoria Ambiental, Ecologia Urbana, nós temos todos esses cursos. Gestão Socioambiental e Saúde, Sustentabilidade e Políticas Públicas. São cursos que têm agregado muito conhecimento por esse Brasil, até fora do Brasil, nós temos alunos também no exterior, e tem tido uma procura muito grande. Teremos o maior prazer em atendê-los. Quem já é aluno, procure, se a gente não conseguiu responder todas as questões, as perguntas, no decorrer, se ficou ali no Facebook, a gente vai procurar responder tudo. Quero agradecer imensamente a participação de todos dentro deste programa, né, do pessoal que participou no Face, e o pessoal do suporte, e especialmente ao professor Edson Júnior, que é uma pessoa extremamente de conhecimento, uma pessoa que trabalha com educação ambiental há muitos anos, com projeto socioambiental, está extremamente envolvido em todas essas áreas, na área do meio ambiente, em todos esses pontos. Professor, muito obrigada pela sua participação, pelo seu aceite e pela partilhar o seu conhecimento com todos nós. Eu é que agradeço, professora Sandra, por este momento tão especial, né, que é onde nós podemos discutir aí todas essas questões que estão tão próximas da gente, né, que nós estamos todos os dias vivenciando e que nós conseguimos verificar mesmo a necessidade, né, da implantação desses projetos socioambiental e da importância da procura mesmo, né, por pessoas desta área, né, para que nós possamos, então, melhorar todos os dias, né, o nosso mundo. Então, isso é muito importante para mim, é uma gratificação enorme falar sobre esse tema que eu amo tanto, assim, e eu agradeço muito ao Uninter e agradeço também a todos os participantes, a todos os comentários, todo mundo que esteve com a gente na live. Muito obrigado mesmo pelo espaço. Então, boa noite a todos e até o próximo encontro. Boa noite, até.